Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como salvar e remover dados do Local Storage, isto é, salvar no Local Storage do navegador. E o que será implementado é o seguinte: este formulário, clico o botão direito, em seguida em inspecionar, venho em aplicação, eu tenho no Local Storage salvo esses dados. Eu limpo o Local Storage, não tem nenhum valor, preencho o formulário e clico em cadastrar. Estou salvando os dados no Local Storage. Então, primeira parte, como salvar dados no Local Storage, e a segunda parte, como remover. Para isso, eu retiro o comentário dessa instrução responsável em remover. Dou um Ctrl F5, recarrego, tem o valor aqui no Local Storage, ele permanece, você pode fechar o navegador e abrir, o valor permanece no Local Storage. Eu preencho novamente o formulário, agora com outro usuário. Eu vou substituir este valor, então a chave usuário recebe outros valores, recebe os dados deste novo usuário. Será que ele recebe ou simplesmente ele exclui o usuário antigo e não mantém esse novo? Clico em cadastrar, ele salvou no Local Storage, depois de ter salvo, em seguida removeu. Essa instrução eu utilizo para remover. Comento novamente este remover, eu não quero remover. Comentei para não funcionar essa instrução. Clico em cadastrar, eu preciso recarregar a página porque houve uma alteração no JavaScript. Recarreguei, preencho o formulário, clico em cadastrar, salvou novamente no Local Storage. Nesse tutorial será utilizado servidor local WAMP Server, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Starto o servidor local WAMP Server com o servidor startado. Abro no gerenciador de arquivos, acessei o WAMP Server, acessando o WAMP Server. No diretório padrão do WAMP Server eu tenho o diretório Celk. Abro esse diretório Celk no editor Visual Studio Code. Para abrir, eu simplesmente arrasto o diretório, crio um arquivo com o nome de index.html, coloco a estrutura básica, simplesmente colocando HTML, em seguida seleciono o HTML5, o editor cria o restante do HTML, português Brasil, um arquivo do tipo HTML, idioma português Brasil, aceita caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, essa parte eu não preciso, parte do responsivo, também não vou trabalhar com responsivo, retiro, só coloco um título. Coloquei o nome salvar e recuperar Local Storage, dentro do corpo posso implementar o script. Abro a tag script, finalizo a tag script, no momento eu coloco na própria página, depois eu crio um arquivo externo, será uma função Local Storage. Para não dar erro, eu coloco salvar Local Storage, em seguida abro chave e fecho a chave. Quando o usuário carregar esta página, carrega esta função salvar Local Storage. Então, eu chamo esta função Local Storage. Somente faltou a palavra reservada função para criar a mesma. E agora internamente eu simplesmente dou um console log para conferir se realmente está carregando a função. O usuário carrega a página, chamo a função, chamando a função executa e dá o console log com a palavra acessou. Abro no navegador, em função de ser um arquivo HTML, eu simplesmente posso arrastar o arquivo, ou em função de estar utilizando servidor local WAMP Server, eu também posso acessar o servidor local. Você pode escolher qual opção você prefere. Em função de não estar utilizando PHP, então simplesmente arrasto este arquivo e abro no navegador. Salvar e recuperar no Local Storage, o título que eu coloquei, botão direito, inspecionar, venho em console e acessou. Imprimiu a palavra acessou, significa que acessou esta função. Agora, eu quero salvar um item no Local Storage, então eu utilizo o Local Storage, em seguida Set Item, para setar algum valor. Eu indico a propriedade, o nome, o usuário, em seguida o valor que eu quero setar, vírgula, e em seguida simplesmente o nome do usuário que eu quero setar. Ponto e vírgula para finalizar.
Será que vai ser salvo? Retorno novamente no navegador, aumento aqui um pouco, venho em aplicação, dou um Ctrl F5 primeiro para recarregar, venho em Local Storage, em seguida em File, acessando em File, tenho a chave usuário, que eu setei, propriedade, a chave usuário e o valor que eu estou salvando. César, você pode salvar, por exemplo, eu tenho o usuário, em seguida você pode salvar o token, algo do gênero que você precisa salvar. Então aqui eu coloco César mesmo, mas aqui eu coloco e-mail, cesar@celc.com.br. Confiro se realmente salva também o e-mail, recarrego a página, talvez no seu exemplo você precise dar um Ctrl F5 para recarregar, no meu caso não houve a necessidade, criou a chave usuário com o valor César, em seguida o e-mail e tenho o e-mail. Apresentei como salvar no Local Storage. Como que eu recupero agora? Para recuperar eu faço o seguinte, então aqui eu coloco um comentário, salvar o item no Local Storage, recuperar as informações do registro do Local Storage. Para recuperar, eu utilizo novamente Local Storage.getItem. Para recuperar um item, utilizo a chave usuário, ela que eu quero recuperar. E atribuo para uma variável, então var usuário, underline, qual local, ele está no Local Storage. Posso colocar tudo junto. E também quero agora o e-mail. Pego a chave e-mail e altero também o nome da variável para e-mail Local Storage. Posso dar um simples console log para conferir se realmente estou recuperando valor, primeiro em usuário Local Storage e depois eu também tenho e-mail Local Storage. Confiro no navegador, Ctrl F5 para recarregar, manteve os valores, venho no console, nome e e-mail. No entanto, eu quero imprimir na página, eu quero enviar do JavaScript para o HTML. Comento esses dois consoles para você ter como exemplo. Enviar para o HTML os dados salvo do Local Storage. Utilizo document, em seguida .getElementById, significa que haverá um seletor com o nome de conteúdo, eu preciso criar no HTML, logo eu crio, ele recebe um conteúdo HTML, inner HTML, qual será o conteúdo? Primeiro, a palavra nome, depois eu concateno. Eu sei que há várias formas para você imprimir aqui, não precisa concatenar, mas eu sempre apresento esse padrão. Então, aqui também será utilizado este padrão. Você que já conhece um pouco mais sobre JavaScript, você sabe que há outro formato para imprimir o valor. Coloco usuário Local Storage, estou pegando o que está dentro desta variável, em seguida concateno novamente, acrescento uma quebra de linha, coloco a palavra e-mail, depois do e-mail eu concateno com o valor, é ponto, ao invés do ponto, ponto é no PHP e mais no JavaScript para concatenar. Pego o valor que está em e-mail Local Storage. Novamente concateno e acrescento uma quebra de linha. Preciso criar agora este seletor no HTML. Venho aqui na parte superior e utilizo a tag span, finalizo a tag span, o atributo ID e o nome do seletor conteúdo. Atributo ID porque getElementById. Nome do seletor conteúdo, conteúdo. Nome do seletor sem caracteres especiais. Tilde, cedilha, acento. Confiro, dou um Ctrl F5. Agora o JavaScript enviou para o HTML nome e o e-mail. Nome e o e-mail que estão salvos no Local Storage. Aqui eu salvei um simples texto. Mas se você quiser salvar um objeto, como que eu faço para salvar um objeto? Dou um Ctrl C, Ctrl V, duplico este arquivo, então será salvar string, local storage, e neste outro arquivo, index, salvar objeto, local storage. Assim eu tenho os dois arquivos.
String eu já apresentei, então posso fechar este arquivo, deixo para vocês como exemplo, mas eu quero salvar um objeto. Então, simplesmente no setItem, eu crio um objeto, abro chave, fecho a chave, então já tenho um objeto. Vai ter a posição usuário, esta posição usuário, eu salvo neste formato, ela recebe este valor, César, vírgula, depois a outra propriedade, e-mail, recebe o valor, sendo este e-mail. Desta forma, eu estou salvando um objeto, primeiro o valor e o segundo valor. Agora eu não preciso mais isso daqui, salvar o objeto no local storage. Recuperar as informações do registro, agora eu estou recuperando um objeto. Então, se eu estou recuperando um objeto, não posso seguir exatamente esse padrão. Eu pego isso daqui, retiro, somente aqui está faltando o seguinte, recorto este objeto, em seguida indico que eu quero salvar utilizando a chave usuário, vírgula, será salvo um objeto, eu preciso converter este objeto em uma string. Eu utilizo o JSON, em seguida este método. Estou convertendo este objeto, que possui a posição usuário e e-mail, em uma string. Isso daqui eu comento no momento, só quero conferir se eu estou salvando no local storage. Retorno no navegador, limpo primeiro, dou um Ctrl F5 para recarregar, não carregou porque não existe este arquivo. Então, pego o nome do arquivo com a extensão junto, copio e colo neste local, porque agora não é o arquivo index. E salvou no local storage. Eu tenho chave usuário, a chave que eu atribuí, em seguida este objeto. É um objeto, no entanto, salva uma string. Um objeto, primeira posição, usuário possui o nome, e-mail, o e-mail da pessoa. Estou salvando um objeto. Salvei o objeto, mas agora como que eu recupero este objeto? É a mesma coisa. Utilizo local storage, em seguida get item para recuperar o valor que está dentro da chave usuário. Local storage mantém este console log, retiro aqui o comentário, confiro se realmente está retornando um objeto. Dou um Ctrl F5 no navegador, venho na parte do console, no console eu tenho o usuário e o e-mail. Mas isso aqui está uma string. Eu preciso agora converter em um objeto. Para isso, faço o seguinte. Utilizo novamente o JSON, em seguida o método parse para converter a string, o usuário local storage, o mesmo que eu dei o console log, não preciso mais este console, ou deixo ele só para vocês verem a diferença. E atribuo para uma variável com o nome de dados underline usuário. Neste caso já é um objeto. Pego o nome da variável e dou um console log na mesma para conferir o que ela possui, se realmente possui um objeto. Ctrl F5 para recarregar. Agora sim, aqui era uma string, agora eu converti essa string em um objeto. Já identifica que eu tenho a posição e-mail com este valor, posição usuário com este valor. Próximo passo é enviar para o HTML, enviar para este seletor. Como que eu faço? Utilizo novamente document get element by id, conteúdo é o nome do seletor, será um conteúdo HTML, haverá um nome. No entanto, agora o nome está em dados usuário. Comento esses dois console log. Então, coloco dados usuário, depois qual é a posição? Usuário. Dados usuário possui este objeto, o mesmo que eu dei o console log, por isso que eu estou colocando dados usuário. Em seguida, eu não copiei o usuário. Eu copiei sim, só está quebrando a linha. E aqui eu faço a mesma coisa. Pego dados usuário, ponto, e a posição e-mail, esta posição. Agora eu já tenho os valores e estou enviando para o HTML. Ctrl F5 para recarregar
Exatamente, enviou o nome e o e-mail. Se você quiser alterar, só para ter certeza que está enviando, então aqui eu coloco um outro usuário. Coloco um nome diferente e também um e-mail diferente. Confiro Ctrl F5, exatamente, alterou o valor que está no Local Storage, em seguida eu recupero o que está no Local Storage e envio para o navegador. Mas eu estou enviando aqui valores fixos. Eu quero agora pegar valores que vêm do formulário. Como que eu faço? Isso aqui eu deixo para vocês terem como exemplo. Eu duplico este arquivo. Agora eu coloco o nome de index.html. Apago tudo isso daqui. Só deixo a tag corpo, início e final. Internamente crio um formulário. Pego a tag H1, a palavra formulário. Para criar um formulário, utilizo a tag form, finalizo a mesma, coloco um atributo ID com o nome do seletor cad-usuário-form, depois será utilizado este seletor, a tag label para indicar o que o usuário deve preencher, neste caso será o nome, um input, type, o usuário deve digitar o nome, então será um text, um nome para este campo. Para isso eu utilizo o atributo name e o nome do campo será nome underline usuário. Também um ID, o ID com o mesmo nome do campo, nome usuário e duas quebras de linha só para ficar mais organizado. Duplico mais uma vez este campo, o próximo será o e-mail. Altero a palavra e-mail, type e-mail, utilizando conforme o HTML5, nome do campo será e-mail underline usuário e o ID também e-mail usuário. Crio um botão para poder enviar os dados, submeter o formulário, input, type, é para submeter o formulário, então será um submit, value e o valor que deve ser apresentado no botão, a palavra cadastrar. Finalizo o botão. Coloco duas quebras de linha, confiro como que está ficando. Para isso eu abro o arquivo index.php. Estou abrindo agora este arquivo. E tenho o formulário. Tem também o botão, mas quando o usuário clicar neste botão, eu quero enviar os dados. Coloco o nome, e-mail, clico em cadastrar, está enviando pela URL, mas não é isso que eu quero. Quero receber no JavaScript. Eu posso seguir o mesmo padrão conforme eu implementei nos outros arquivos aqui abaixo, ou posso criar um arquivo externo. Neste caso, eu crio um arquivo externo. Primeiro, um diretório JS. Dentro desse diretório JS, crio um arquivo custom.js. Preciso incluir este arquivo, somente dou um alerta primeiro para conferir se está carregando. Carregou, só um alerta, retorno no arquivo index. Para incluir, utilizo a tag script, finalizo a tag script. Nos arquivos anteriores eu implementei dentro da tag script, agora dentro desta tag eu incluo o script que eu quero incluir, o arquivo externo. Utilizo o atributo source, em seguida dou um Ctrl espaço, o editor apresenta que eu tenho o diretório JS e em seguida o arquivo custom.js. Retorno no navegador, dou um Ctrl F5, carregou, apresentou o alerta. Você pode testar desta forma ou clicar botão direito, exibir o código-fonte e clicar sobre o link. Carregou o conteúdo, está apresentando o conteúdo, significa que carregou o arquivo. Importante sempre testar. Venho no arquivo custom, não preciso mais do alerta. Primeiro preciso receber este seletor, cad-usuário-form. Ele está dentro do atributo ID. Se ele está dentro do atributo ID, então será um getElementById, o nome do seletor. E quando eu receber, eu atribuo para uma constante com o nome de cad-form, formulário cadastrar. E com essa constante, cad-form,
eu posso aguardar um evento, add event listener, aguardar um evento. Qual evento? Eu tenho um botão submit, eu estou aguardando o usuário clicar no botão submit. Se o usuário clicar no botão submit, primeiro utilizo o async, porque será utilizado o await. Se o usuário clicou no botão submit, então execute uma função. Eu utilizo o arrow function para criar uma função e para utilizar depois o prevent default, estou recebendo como parâmetro na função. Para criar a função, eu sigo este padrão, arrow function, e depois eu utilizo o prevent default. Somente antes de carregar isso, eu quero apresentar para vocês o seguinte. Eu coloco aqui o console log, em seguida salvar. Simplesmente esta palavra. Será que ele apresenta aqui no console log esta palavra? Dou um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript, César, o e-mail, clico em cadastrar, não deu o console log. Por quê? Podemos observar no navegador que ele recarregou o navegador. Eu não quero que ele recarregue. Para não recarregar, agora sim, eu utilizo o e que eu estou recebendo como parâmetro, em seguida o prevent default que eu havia setado. Assim, eu estou indicando para o JavaScript não recarregar a página. Preencho o formulário, não, Ctrl F5 para recarregar primeiro. Apago isso daqui, não quero no navegador. Coloco o nome, o e-mail, clico em cadastrar. Agora sim, não recarregou o formulário, manteve os dados no formulário e também deu o console log, por isso o prevent default. Eu sei que aumentei um pouco mais essa aula, mas assim eu consegui apresentar para quem está começando para que serve o Prevent Default. Se você está começando com JavaScript, abaixa um link para acessar uma playlist completa sobre um mini curso sobre JavaScript. Agora eu preciso receber os dados do formulário. Coloquei o comentário para ser mais fácil de identificar. Para receber, utilizo document. Há várias formas para receber os dados do formulário. Eu quero receber de forma individual. Então, utilizo getElementById. Qual é o ID? O ID nome usuário. Este é o nome do campo, está dentro do atributo ID. Deste campo, eu quero receber o valor. Então, será o simples value, receber o valor. Depois que eu receber o valor, eu atribuo para uma variável com nome de nome underline usuário. O mesmo nome do campo para ser fácil de identificar. Estou recebendo o nome, depois eu duplico porque eu também tenho o campo e-mail usuário. Coloco e-mail usuário e aqui também e-mail usuário. Confiro se realmente estou recebendo os dados do formulário. Primeiro dou um console log em nome usuário e depois também em relação ao e-mail usuário. Retorno no navegador, dou um Ctrl F5 para recarregar. Em seguida, preencho o formulário, clico em cadastrar, deu o console log na linha 13 e 14. Linha 13 e 14. Estou recebendo o valor que veio do formulário. Se você quiser testar, eu coloco um valor diferente. Exato, estou recebendo os valores. Quero agora salvar no Local Storage. Utilizo Local Storage para salvar o set item, em seguida o usuário. É nesta posição que eu quero salvar. Utilizo a chave usuário, será um objeto que eu quero salvar. Se é um objeto, eu preciso converter em uma string. Eu utilizo este método e será o seguinte objeto. Nome usuário, esta posição nome usuário vai ter os valores que estão na variável nome usuário. Primeiro a chave, em seguida o valor que está dentro desta variável. Ambos são idênticos, ambos são iguais, eu posso resumir fazendo desta forma, o JavaScript reconhece. Depois eu tenho e-mail usuário. A posição ou a chave e-mail usuário recebe o valor que está dentro da variável e-mail usuário. Aqui é a variável, esta variável que possui o valor, e aqui eu tenho a posição. Mas ambos são idênticos, eu posso fazer desta forma. Resumindo, confiro se realmente está salvando no Local Storage, venho em aplicação, limpo, não tem nenhum valor, dou um Ctrl F5, podem observar, não tem valor nenhum.
coloco um usuário, agora eu utilizo este usuário só para ser totalmente diferente em relação aos valores que eu estava utilizando, assim vocês podem conferir que é um novo valor. Clico em cadastrar, agora eu tenho o nome e o e-mail. Tenho os valores, eu quero recuperar os valores que estão no Local Storage. Para recuperar, eu faço o seguinte, utilizo novamente local storage.getItem e recupero o valor que está dentro da chave usuário. É a chave usuário que eu tenho? Sim, é a chave usuário. Depois que eu recuperar, eu atribuo para uma variável com o nome de usuário underline local storage. Eu tenho os valores, mas os valores estão em uma string. Se eu der um console, vocês já viram, você que está acompanhando a aula, você viu que aqui eu tenho uma string. Ctrl F5 para recarregar, venho em console, preciso submeter o formulário, coloco aqui o valor, cadastrar, eu tenho uma string. Eu quero converter essa string em um objeto. Para isso eu utilizo JSON, em seguida o método parse. Você pode colocar diretamente neste local. Se você fizer isso daqui, é o mesmo. No entanto, eu acho que o código fica mais complexo para você que está começando. Então, eu dou um Ctrl Z e prefiro colocar aqui abaixo, JSON parse, e quero converter a string usuário local storage. Essa string que eu dei o console log, agora eu quero converter para um objeto, somente eu não estou atribuindo para uma variável com o nome de dados underline usuário. Pego o nome da variável e dou um console log. Assim eu posso conferir se realmente eu tenho um objeto. Ctrl F5, preencho o formulário, clico em cadastrar, agora eu tenho um objeto. Eu tenho um objeto, posso recuperar as posições e-mail usuário e nome usuário. Será enviado para um seletor, então aqui eu crio este seletor, a tag spam, em seguida o atributo ID e o seletor conteúdo. O nome do seletor não pode ter caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. Para enviar para o HTML, utilizo document, em seguida getElementById, o nome do seletor que eu criei, conteúdo. Este seletor recebe um conteúdo HTML, inner HTML, e será o seguinte conteúdo. Primeiro, a palavra nome e depois eu concateno, pego o valor que está em dados usuário, mesmo que eu dei o console, vocês sabem que dados usuário é um objeto. Se ele é um objeto, eu preciso indicar que eu quero é o nome usuário. Pego a posição nome usuário, concateno novamente, acrescento uma quebra de linha, a palavra e-mail, depois da palavra e-mail, novamente concateno, pego esta variável, dados usuário, ela é um objeto, deste objeto quero esta posição, e-mail usuário. E por último, eu acrescento também uma quebra de linha, porque se houver mais conteúdo abaixo não fica desorganizado. Só falta colocar o comentário e comentar este console log para ele não ficar imprimido. São 4 console log, tem mais algum console? Não, aqui não tem mais nenhum console. Retorno no navegador, Ctrl F5 para recarregar, coloco o nome, o e-mail, clico em cadastrar. Salvou no Local Storage? Sim, está salvo no Local Storage. Depois eu estou recuperando o valor do Local Storage e imprimindo na tela, enviando do JavaScript para o HTML. Agora, como que eu faço para remover o valor do Local Storage? Eu também utilizo Local Storage, no entanto, agora é o Remove Item. Para remover um item, remover o item, qual é o nome dele? Utilizo o nome da chave, o usuário. Agora deve remover o valor. Dou um Ctrl F5, não removeu porque eu não cliquei no botão cadastrar. Mas quando eu clicar no botão cadastrar, estou aguardando um evento, o usuário clicou, executa esta instrução, no final eu tenho remover os registros do Local Storage. Coloco um usuário diferente,
em relação aos que eu estou utilizando. Coloquei o nome, agora eu coloco o e-mail, clico em cadastrar, clicando em cadastrar, eu salvei no Local Storage. Depois de ter salvo no Local Storage, eu estou recuperando as informações, estou enviando para o HTML, enviei os valores para o HTML e depois eu estou removendo. Por isso que não possui nenhum valor no Local Storage. Esse remover eu comento, eu só deixo aqui para ter como base, caso você queira remover. No entanto, eu não quero remover. Clico em cadastrar. Faltou o que? Dar um Ctrl F5, porque se eu clicar em cadastrar, observem que ele apresenta bem rápido, ele salva no Local Storage e depois remove. Dou um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript. Utilizo agora este usuário. Clico em cadastrar, tenho a chave e os valores e enviou para o HTML. Neste exemplo, eu estou salvando um único objeto. Estou salvando os dados de um único usuário. Como que eu faço para salvar os dados de mais de um usuário? Por exemplo, eu cliquei em cadastrar este usuário, eu tenho no Local Storage os dados deste usuário. Mas se eu quiser salvar dados de outros usuários, coloquei agora este usuário. Ao invés dele salvar um novo usuário, ele substitui. Clico em cadastrar, substituiu e não salvou os dados deste novo usuário e manteve os dados do usuário anterior. Eu quero criar um array de objeto para poder salvar mais de um usuário, mas isso será abordado na próxima aula. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.